Pai, essa tua palavra, Senhor, estou aqui como um mero instrumento em tuas mãos, Senhor. Que a tua palavra venha cair dos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra venha abrir o nosso entendimento. Que a tua palavra venha arrancar as escamas dos nossos olhos, Senhor. Que a tua palavra venha tocar nos corações cansados nessa noite, Senhor. Que a tua palavra venha tocar nas mentes atribuladas nessa noite, Senhor. Que a tua palavra venha tocar naqueles, Senhor, que tomaram decisões erradas, Senhor, mas que hoje há um recomeço nessa noite, Pai, para retornar ao lugar da habitação e ao lugar de descanso, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu me pergunto se de fato a gente, como igreja, a gente está vivendo essa palavra. Se de fato, na totalidade desse texto, a gente está vivendo essa palavra. Porque quando eu olho para esse mundo, eu vejo um mundo totalmente atribulado. São pessoas que já acordam cedo, tem que correr para o trabalho, tomar um café expresso, e almoça muito rápido e volta para o trabalho, e quando chega em casa, talvez há um tempo de viagem de 1 hora, 2 horas, e é trânsito, e chega em casa, tem coisa para fazer, tem comida para fazer, tem casa para arrumar, não sei o que, e quando chega à noite já está super cansado, e quando vai para ler a palavra, estou cansado e vou dormir. E eu me pergunto, será que nós estamos vivendo essa palavra? Será que nós estamos nos abrigando na habitação do Altíssimo? Será que nós estamos descansando na sombra do Todo-Poderoso? E será que nós estamos tendo a convicção de dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio? Porque de verdade, nos últimos tempos, o que eu tenho mais visto é que quando a nossa vida, ela se enche de coisa da terra, a primeira coisa que fica de lado são as coisas de Deus. Primeiro, eu não oro mais. Segundo, eu não leio mais a Bíblia. Muito menos jejuar. Ir para a igreja não dá, tem muito trabalho para fazer. Então será que nós conseguimos dizer esse texto aqui: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio? Será que quando o boleto bater a porta nós vamos falar: Senhor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti? Será que quando a enfermidade vier nós vamos falar: Senhor, eu confio em Ti, Tu és o meu Deus? Porque a Tua palavra fala que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da promessa, Tu és aquele que mesmo quando nós somos infiéis, Tu continua sendo fiel. Mas será que nós estamos vivendo essa palavra na sua totalidade? Mas a gente precisa parar para pensar se nós estamos vivendo nesse lugar de segurança no Senhor, ou se nós estamos buscando a nossa segurança em outras coisas. Porque de verdade, se a gente parar para pensar aqui, bem intencionalmente na nossa vida, pensar de uma forma mais profunda, a gente vai perceber que a gente busca segurança em todos os tempos. A gente busca um bairro seguro para morar. A gente busca uma casa segura para morar. A gente busca um condomínio seguro, que tenha vigilância, que tenham pessoas, que tenha iluminação para os nossos filhos. A gente busca uma escola segura para os nossos filhos. Uma escola cristã ou uma escola não cristã. A gente busca andar em ruas iluminadas porque a gente tem uma sensação de segurança. A gente busca andar por lugares que tem policiamento visível, que nos traz segurança. A gente busca dirigir os nossos veículos em ruas que são seguras. Sabe, no domingo passado a gente foi no aniversário da minha mãe lá em Pilares, e eu já não ia há muito tempo lá, e a pessoa deu uma informação errada pra gente, e quando eu fui ver, caí na linha amarela. Eu falei: meu Deus do céu, dependendo da saída eu vou cair direto num lugar que não é para eu cair, e eu não conheço nada. E aí eu fico me perguntando, a todo tempo a gente está buscando segurança. A gente busca um bairro, a gente busca rotas, a gente busca lugares. Só que deixa eu te falar uma coisa: o que o mundo te oferece não é segurança.
que o mundo te oferece é uma sensação de segurança. E ir por essa rua aqui de madrugada e ver um carro de polícia parado, a gente vai se sentir seguro. Mas se a gente tirar o carro da polícia aqui, dessa equação, meu irmão, insegurança na certa. Então o que o mundo te dá é uma sensação de segurança. O mundo não te dá segurança. E o que o mundo dá, ele é imperfeito, não é perfeito. E a gente não precisa ir muito longe. Quantos aqui domingo à noite, quando termina o culto, tem que ir embora rápido porque fica tarde, porque onde mora é perigoso? Então a todo tempo a gente está buscando segurança, seja ela conscientemente ou inconscientemente. Então o que o mundo nos oferece é uma sensação de segurança, mas não também essa segurança física que a gente busca, mas a gente também busca uma segurança para o nosso futuro. Cara, que faculdade que eu vou fazer? Eu preciso garantir o meu futuro. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter uma graduação, eu preciso ser formado em algo. Mas não basta ser uma faculdade, tem que ser a faculdade. Porque a faculdade, ela vai levantar o meu currículo. E eu digo isso por mim mesmo. Eu procurei fazer uma faculdade boa, uma pós-graduação boa, ótima, para que meu currículo fosse bom, para que eu tivesse network, que eu tivesse relacionamentos, mas para que também eu pudesse aprender. Mas primeiro vem o nome, faculdade X, está lá no currículo, e de uma certa forma ajudou no meu emprego. E a todo tempo a gente está buscando segurança, a gente busca independência financeira. Sabe, no início, quando eu comecei minha jornada de trabalho, eu trabalhei na Casa e Vídeo, no estoque, e eu ficava vendo aquela vida de ralação no shopping, lá em Vila Isabel, morando aqui em Campo Grande, chegando tarde em casa, tendo que sair cedo, ganhando um salário que não dá nem para dizer o que é um salário, e eu falando, meu Deus, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. E aí você passa a ganhar mais, aí vem mais contas, e você ganha mais, você ganha mais, você ganha mais. Mas a todo tempo a gente está correndo atrás de segurança. A gente busca um emprego instável. A gente busca um salário todo mês caindo na nossa conta. Porque a gente precisa ter a certeza de que aquele dia, aquele dinheiro vai cair. A todo tempo a gente busca segurança. Quantas pessoas não querem fazer um concurso? Quantas pessoas não querem entrar num cargo público para ter a sua vida estável, um emprego para o resto da vida, uma segurança? Só que é uma segurança que está apontada no dinheiro, é uma segurança que está apontada nas coisas dessa terra. Se eu tenho um cargo público, agora eu vou descansar, porque eu sei que eu tenho um emprego para a minha vida toda. E Isaías 55:8 vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus caminhos mais altos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aí eu pergunto: qual é o pensamento de Deus a teu respeito? Quais são os caminhos de Deus a teu respeito? Porque a todo tempo a gente quer achar os nossos caminhos, a gente quer seguir os nossos pensamentos, mas o Senhor está falando: cara, os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus. E o Senhor, Ele não vai descer para andar no teu, somos nós que temos que subir para andar no dele. Somos nós que precisamos entrar na frequência de Deus, somos nós que precisamos acessar esse lugar no Senhor. E eu pergunto: quais são os pensamentos do Senhor para a tua vida? Quais são os caminhos de Deus para a tua vida? Quais são os planos de Deus para a tua vida? Será que você está vivendo Ele hoje? Ou será que você está vivendo o teu plano e buscando a tua segurança? Mas não somente isso, nós também buscamos uma segurança emocional. Sabe, durante muito tempo antes de me converter, eu era uma pessoa bem objetiva.
Então, se eu estava num relacionamento e aquele relacionamento começava a me causar estresse, perturbação, eu simplesmente terminava, cortava aquela relação, falava: vai para o teu canto que eu vou para o meu, não me procura mais, não me manda mensagem, não faça mais nada, que eu também vou te esquecer e tá bom. E isso foi ao longo do tempo. E à medida que a gente vai passando por essas situações, o nosso coração vai se fechando. Ah, mas o que é isso, Léo? Uma segurança para não sofrer, uma segurança para não se expor, uma segurança para não sofrer estresse, perturbação, tristeza. Então, todas as vezes que a gente tem uma quebra de relacionamento, uma traição, é normal a gente se fechar, é normal a gente ter dificuldade em confiar nas pessoas, porque a gente cria mecanismo dentro da gente, a gente cria uma segurança para nós mesmos, a gente cria uma segurança para os nossos sentimentos, para o nosso emocional. E uma pessoa que cresceu ouvindo críticas constantes, você não faz nada de bom, você só faz coisa errada. Será que mais uma vez você está fazendo coisa errada? Será que você não sabe fazer nada certo? Uma pessoa dessa cresce com baixa autoestima, cria mecanismos para se defender, para não passar mais por essas situações. Tem a necessidade de agradar a todos. Mas também pessoas que crescem em ambientes de violência, seja ela verbal ou física, ela tende a evitar conflitos. Ela é 8 ou 80, ou se cala ou age da mesma forma. Mas não há um equilíbrio, uma segurança. Ou talvez pessoas que sofrem humilhação, rejeição, bullying. Essas pessoas criam mecanismos para se defender. E é interessante porque Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor, Ele tem falado nessa noite: entregue tudo para mim. Eu sei que pode estar pesado, eu sei que pode estar dolorido. A gente não consegue observar o que passa no coração do outro, mas o Espírito Santo sabe. E Jesus, Ele tem feito um convite: entreguem para mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados. E aí vem uma promessa: porque eu vou dar descanso para as suas almas, porque eu vou te dar a verdadeira segurança. Eu não vou te dar algo falso, eu não vou te dar algo pela metade, mas eu vou te dar por inteiro. Eu vou te dar a cura, eu vou te dar o renovo, eu vou te dar a vida. Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí você pode se perguntar nessa noite: mas por que toda essa explicação, Léo? Porque eu precisava mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente busca no dia a dia é uma segurança falsa, é uma segurança que não pode suprir o lugar que é de Deus em nosso coração. Só existe um lugar que o Senhor pode habitar. E a gente pode tentar buscar no mundo, a gente pode tentar buscar riquezas, a gente pode tentar buscar dinheiro, a gente pode tentar buscar a carência em outras pessoas, a gente pode procurar em algum vício, mas nada vai suprir só aquilo que Cristo pode fazer. Eu corri tanto tempo, eu corri em bebidas, eu corri em drogas, eu corri em candomblé, mas quando chegava a noite, colocava a minha cabeça, eu falava: cara, tem um vazio imenso aqui dentro, e eu não sei o que é. Mas hoje eu posso te dizer: existe um lugar que só Jesus pode habitar, existe um lugar que só o Espírito Santo pode tocar e transformar.
Existem feridas na nossa alma que só Jesus pode curar. Existem dores, existem traumas que homem nenhum pode curar, mas Cristo, Ele pode curar. Cristo, Ele pode mudar tudo. Ele pode fazer tudo novo. Sim, Deus. É interessante porque quando eu perguntei no PG sobre o lugar seguro, e a maioria das pessoas falam que a sua casa é o lugar seguro. Mas vamos pensar nesse momento em um cenário. Você está na tua casa agora, você dormiu, você está no teu lugar seguro, você está descansando, você está confiando naquele lugar. Você está totalmente vulnerável, porque é o lugar onde você tem segurança, é o lugar onde você mostra quem você é. E do nada de madrugada você acorda, ouvindo o barulho da porta, alguém tentando abrir. Então aquele lugar que era seguro, ele se torna inseguro. Ele não é mais seguro. E a sua mente já começa a trabalhar. Como que eu vou reagir? Será que eu vou pegar um pedaço de pau? Será que eu vou pegar uma faca? Será? E a gente já entra no estado de alerta, e a gente já começa a pensar várias coisas. Só que Deus, Ele está falando: cara, eu sou o único que posso te dar a verdadeira segurança. Eu sou o verdadeiro descanso. O que eu te dou não é falso, o que eu te dou é verdadeiro. Porque Deus vai dizer, cara, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir. O ambiente é de guerra, o ambiente é de morte, mas você está seguro nesse ambiente. Isaías 26 vai dizer, versículo 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então a todo tempo na palavra do Senhor, Deus está dizendo, cara, eu sou o único verdadeiro. Eu sou o que você precisa. Se você precisa de cura, eu tenho. Se você precisa de amor, eu tenho amor para te dar. Se você precisa de descanso, eu tenho descanso para te dar. Se você precisa que a sua alma seja curada, eu tenho uma cura para a tua alma. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos, mas em oração e em súplicas. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo. A todo tempo a Bíblia está anunciando: eu sou o verdadeiro, eu sou o Senhor, eu sou o único, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Não adianta vocês procurarem, porque eu sou o verdadeiro. A todo tempo o Senhor está nos convidando a esse lugar de segurança. A todo tempo o Senhor está nos convidando a esse lugar da habitação. A todo tempo o Senhor está nos convidando a esse lugar de descanso. Mas a todo tempo a nossa carne fala para viver os nossos planos. A todo tempo a nossa carne fala: cara, viva a tua vontade. Você só tem uma vida, viva ela. E a palavra diz: e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se é perfeita, porque nós queremos viver a nossa. Se é perfeita, porque queremos viver os nossos planos. Porque é que nós queremos viver os nossos sonhos. Se aquilo que Deus quer é muito maior do que a gente precisa, é muito maior do que a gente pensa. E Salmo 91, ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que esse aqui é uma pessoa que reconhece o valor do tesouro.
ele reconhece o valor da presença, ele reconhece o lugar de intimidade com o Senhor, ele reconhece que precisa estar na presença do Senhor, porque ele diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então a confiança dele está totalmente no Senhor, não está nas coisas da terra, mas está nas coisas do céu. Nesse lugar aqui não existe crise de identidade, nesse lugar não existe vitimismo, mas existe alguém que está posicionado em viver aquilo que Deus quer. E a segunda coisa que a gente precisa entender nesse texto, que é sobre uma pessoa que sabe quem ela é no Senhor. Ela sabe que é filho, ela sabe que é guardada, ela sabe que Deus está protegendo. Não importa qual seja a situação, mas o Senhor está guardando a vida dele. Porque ele continua dizendo no versículo 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o escudo, seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Então existe alguém que sabe quem ele é no Senhor, e existe alguém que reconhece quem é o Deus na vida dela. Mas o que a gente precisa ter em mente é que esse lugar não são para todos. Ele está disponível para todos, mas não é para todos. Porque ele diz: mas somente para aqueles que habitam e descansam em Deus. Então existe uma condição para viver essa promessa do Senhor. Existe uma condição para viver esse lugar de descanso no Senhor. Não é de qualquer jeito, mas é aquele que reconhece, é aquele que entrega o seu coração, é aquele que tem uma vida com o Senhor. Aquele que habita na presença e não descansa na presença dele, não consegue desfrutar desse lugar. Sabe, o salmista ele vai dizer algo muito poderoso nesse texto. Primeiro ele fala aquele que habita, e depois ele fala aquele que descansa. Isso são coisas totalmente distintas, não são iguais. Porque eu posso habitar em um lugar, mas não ter o descanso. Eu não sei se vocês já vivenciaram essa situação, ou se já viram alguém. Você pode morar com alguém na tua casa, você pode morar com o seu cônjuge, você pode morar com o seu familiar, e você passa um dia totalmente cansativo de trabalho, e aí você pega a condução para ir para casa, você está chegando em casa e você já está na tua mente: cara, eu vou chegar no meu lugar seguro, eu vou chegar em casa, eu só quero descansar. E aí você chega na tua casa, tem um estresse, tem uma discussão com a tua esposa, tem uma discussão com o teu marido, e aí vem a seguinte frase: nem em casa eu tenho paz. Então eu posso habitar em um lugar, mas não saber descansar nele. Eu posso habitar num lugar e não ter descanso. E a palavra do salmista é aquele que habita e aquele que descansa. Não é aquele que vive 50%, não é aquele que vive pela metade, mas é aquele que vive na sua totalidade. É aquele que habita e sabe descansar, porque o descanso tem a ver com confiança. Se a gente não confia em Deus, a gente não sabe descansar nesse lugar de habitação. Sabe, quando a gente para pensar, esse lugar de habitação, ele é um lugar que fala sobre intimidade. Ele é um lugar que fala sobre permanecer. Ele fala de um lugar que é constante. Porque a Bíblia vai dizer em Salmo 1:3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então aqui existe um lugar de habitação, o lugar daqueles que estão plantados à beira do rio. Mas para ser plantado à beira do rio, precisa haver uma mudança em nós. Precisa haver um lugar permanente de busca da palavra do Senhor. Deve existir um lugar permanente de meditação da palavra. Deve existir um lugar permanente de oração do Senhor, no lugar secreto. Deve existir uma vida que está rendida aos pés do Senhor. Porque habitar fala sobre intimidade. Habitar fala sobre permanecer. Você não vai para a tua casa hoje e volta só no mês que vem, não. Você vai para a tua casa todos os dias. Por mais que você vá trabalhar, você precisa voltar para esse lugar. Você precisa voltar para a tua habitação. E onde você está habitando nessa noite? Será que você está habitando na presença do Senhor? Será que você já deixou de lado a palavra do Senhor? Será que você já deixou um tempo de intimidade com o Senhor? Será que você já perdeu o teu lugar secreto? O lugar onde o Espírito Santo ele vem e toca no teu coração e fala: cara, tu está errado nisso aqui. Cara, você falou errado com a tua esposa. Cara, o teu coração está muito soberbo. Você, cara, está fazendo errado. Você precisa pedir perdão. Será que nós estamos nesse lugar de intimidade? Porque esse lugar não é uma visitação ocasional, é uma permanência, é no dia a dia. Sabe, teve um dia que, numa segunda-feira, eu acordei assim, totalmente estranho, sabe? Um clima pesado, um peso sobre os ombros. E o meu espírito, ele falava: cara, vai orar. Só que a minha carne vai falar: cara, não vai. Não vai, porque você não está se sentindo bem. Não vai. E aí eu fui orar, assim, contra a minha vontade. E aí quando eu parei para comer, o Espírito Santo, ele me trouxe, sabe, à mente: esse lugar não tem a ver com o que você está sentindo. Esse lugar tem a ver com obediência. Esse lugar tem a ver com que você perceba o quanto ele é precioso. Esse lugar é para aqueles que reconhecem o valor do tesouro, aqueles que estão deixando tudo para trás para estar na presença dele. Porque esse lugar da oração é um lugar onde o Senhor ele nos constrange. É um lugar onde o Senhor trata aquilo que ninguém vê. Não é só buscar, mas a gente precisa alinhar a nossa vida com aquilo que o Senhor está nos ensinando, com aquilo que a palavra está nos ensinando. Porque como o pastor Ulisses pregou aqui no domingo, e ele foi muito certeiro, cara, amar é uma obrigação. E habitar tem a ver com isso. Habitar tem a ver de nos transformarmos a nossa vida. Habitar tem a ver em estar em intimidade com Ele. Mas quantos de nós estamos vindo à igreja, prestando culto a Deus, mas não confiando plenamente nos seus planos e decisões? Porque a gente questiona muito rápido. A gente sempre tem uma opinião. A gente sempre se levanta muito rápido para falar: cara, não faria desse jeito. Mas o descanso, ele fala sobre totalmente isso. O descanso é um lugar de confiança. O descanso, ele fala sobre repousar. O descanso fala sobre confiar na palavra dele. O descanso fala sobre confiar nas decisões que Deus faz, nas decisões que Deus toma, nos planos de Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que eu estou assim? Por que minha casa está assim? Por que meu emprego está assim? Por que eu estou enfermo? Por que eu estou endividado? Por que eu estou assim, Senhor? Mas tudo está no controle dele. Nada foge do controle dele. E quando a gente começa a entender esse lugar de confiança e esse lugar de descanso, a gente entra no lugar igual Jesus: Pai, seja feita a tua vontade.
Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Eu fico imaginando quanto de dor e quanto sofrimento que Jesus estava passando naquele momento. Eu fico imaginando o que a carne dele estava dizendo para ele mesmo, para a mente dele mesmo naquele momento. Mas Jesus, ele estava posicionado: Pai, seja feita a tua vontade, porque eu confio no Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. Sabe, quando a gente para pensar em uma viagem, a pessoa que está no banco do passageiro, cara, ela precisa ter muita confiança em quem está dirigindo, a ponto dela dormir e deixar todo o controle na mão daquele que está dirigindo. A gente viajou para São Paulo, foi em torno de 7 horas de viagem de carro. A minha filha dormiu, a minha esposa dormiu, e eu continuei dirigindo. Eu fico pensando: Deus, quanta confiança eles têm em mim. Em mim que estou conduzindo esse carro. E cara, esse lugar de descanso é a mesma coisa com Deus. Primeiro a gente precisa passar o volante para Ele. E depois a gente precisa confiar a tal ponto de falar: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu preciso descansar nesse lugar. Eu preciso entregar a Ti, Senhor, toda a minha vida. Eu sei, Deus, eu sei que a minha vida está uma tribulação, mas Senhor, eu continuo confiando em Ti. Sabe, eu trabalhava na Americanas e começou a vir um estouro da Americanas com corrupção financeira. E eu vi muita gente saindo da Americanas, eu vi muita gente se levantando no YouTube, eu vi muitos jornais falando da Americanas, que vai falir, que vai falir, que vai falir. Eu vi muita demissão em massa, eu vi meu time diminuindo. Eu falei: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Deus, eu preciso sair daqui, está todo mundo saindo, o barco vai afundar e eu vou afundar junto. E o Senhor só me deu uma palavra: Pedro só saiu daquele barco quando ele ouviu um comando de Jesus. Então você continue nesse lugar. Continue nesse lugar, porque eu estou guardando você. E aí depois de um tempo, o meu gerente saiu, foi para uma outra empresa, e eu falei: Senhor, e agora? A única pessoa que sobrou, que conhecia o meu trabalho, saiu. E agora não tem ninguém para falar do meu nome aqui dentro. E aí eu entrei no LinkedIn, botei o meu currículo numa empresa. Não foi nem preciso colocar na segunda. No momento que eu sentei para almoçar, começou a vir um choro, começou a vir um peso. Eu falei: Deus, o que é isso? Mas era um choro que eu não conseguia falar. Minha esposa perguntava: o que está acontecendo? Quando eu ia falar, vinha mais choro, eu não conseguia falar. Minha filha começava a perguntar, e eu não conseguia falar, só conseguia chorar. E eu larguei a comida no meio da mesa, fui para o quarto orar. Quando eu comecei a orar, veio uma paz, e o Espírito Santo falou: eu não mandei você sair. Não importa quem saia. Eu não falei para você sair. Eu falei para você continuar. Falei: tudo bem, Senhor, já entendi. Me perdoa. Continuei naquele ambiente. Meu time diminuindo, me transferindo para um outro time que não conhecia ninguém, não sabia de nada. Tava um caos aquele time. Eu falei: meu Deus, aonde que eu vim parar? E num belo dia na oração, eu falei com o Senhor: Deus, eu confio plenamente nos teus planos, Senhor, mas o Senhor sabe como está o meu coração nesse momento. Se for para eu continuar, que o Senhor possa tocar no meu coração. Mas se for para aparecer uma outra oportunidade, que o Senhor faça acontecer, Deus. E assim como Jesus, seja feita a tua vontade, Senhor. No dia seguinte de manhã, um diretor da Americanas que saiu, abriu uma empresa com outro cara. Ele me mandou uma mensagem e falou: cara, a gente está abrindo uma empresa, é assim, assim, assim. Tem uma empresa investindo forte. Você topa entrar? Eu falei, na mesma hora veio uma convicção. Eu falei: é a hora, Senhor. E eu aceitei aquela proposta. E quando eu fui ver, eu fui o primeiro a ser recrutado para aquela empresa. Hoje já estamos colocando em vários clientes. Já tem com cliente em São Paulo, já estamos vendo outros clientes. E E eu olho assim, já tem um time com 8 pessoas, eu olho para aquilo e eu falo, muito obrigado, Senhor.
Porque o fruto da obediência, o fruto da confiança no Senhor, ainda está brotando, ainda está dando, Senhor. A gente precisa confiar no Senhor em todas as situações. Seja com boleto atrasado ou não, seja na enfermidade ou não, seja numa empresa caindo ou não, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo soberano. A palavra dele continua sendo a última. A vontade dele continua prevalecendo. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, quando o nosso coração está agitado, quando o nosso coração está ansioso, cara, ele faz a gente tomar decisões erradas. Ele faz a gente agir por impulso. Ele faz a gente esquecer da palavra de Deus. E a gente toma o nosso controle de volta. A gente pega a direção de volta e fala: Deus, acho que o Senhor não sabe fazer. Deixa que eu vou tomar esse volante aqui. Deixa que eu vou suprir essa necessidade financeira. Deixa que eu vou fazer acontecer, Senhor, porque eu acho que o Senhor não sabe fazer. O Senhor não está fazendo nada até agora. Mas a gente precisa voltar a esse lugar de confiança. Porque a palavra dele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É interessante porque existe uma paz que o nosso entendimento não consegue entender. Existe uma paz que a nossa lógica humana não consegue entender, não consegue compreender. Deus, mas está tudo caindo. Tudo bem, receba a paz, receba tranquilidade no teu coração. Essa ansiedade que você está, cara, o Senhor, Ele vai suprir. Porque o Senhor é a verdadeira segurança. A gente precisa saber habitar e descansar no Senhor. A gente precisa aprender a confiar nele totalmente. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Salmo 91, 9. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Cara, existe uma promessa do Senhor nessa noite. Existe um lugar que já está pronto, o lugar de refúgio, o lugar onde os anjos do Senhor estarão batalhando sobre a tua vida, o lugar onde você será guardado em qualquer lugar que você for, seja em ruas perigosas ou não, seja em ambientes hostis ou não, porque o Senhor continuará protegendo os seus caminhos. A mão dele segurarão vocês, e você não tropeçará em pedra nenhuma. Existe uma promessa de Deus para nós nessa noite, um lugar de refúgio, um lugar que já está preparado para aqueles que desejam entregar o seu coração. Sabe, eu creio que hoje é uma noite da gente quebrar idolatrias no nosso coração. Eu vejo que é uma noite da gente quebrar idolatrias da falsa segurança que a gente cria na nossa vida, de achar que o dinheiro pode nos dar segurança, de achar que um salário todo mês vai suprir a nossa necessidade, de achar que ter independência financeira vai dar paz para a nossa vida, vai trazer tranquilidade para a nossa vida. Ei, deixa eu te falar, tudo isso é bom, mas se você colocar isso acima do lugar que é só de Deus, cara, você está no lugar errado. Você precisa quebrar isso no teu coração. Dinheiro nenhum é maior do que um tempo de intimidade com o Senhor. Dinheiro não é maior do que um tempo de oração com Deus.
Emprego nenhum é maior do que ter um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo de adoração com Deus. Isso não pode ser mais negociado em nossas vidas. A gente precisa entrar nesse lugar de refúgio. A gente precisa quebrar idolatrias do nosso coração, da nossa autossuficiência, de achar que a gente pode resolver tudo, de achar que a gente pode fazer tudo, de achar que a gente tem um controle de tudo e não temos nada. Porque se vier uma doença hoje, você não é mais nada. Se você sofrer um acidente hoje, você não é mais nada. Se você ficar numa cadeira de roda hoje, você não é mais nada, você vai depender dos outros. E o Senhor está falando: dependa de mim, entre no lugar de refúgio. A gente precisa quebrar essa idolatria do nosso coração. A gente precisa quebrar, cara, as defesas emocionais. Eu não sei, cara, como foi a tua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quais foram os traumas que você teve. Mas deixa eu te falar o que eu sei: que existe um Deus que pode curar, que existe um Deus que pode sarar, que existe um Deus que não vai fazer um remendo, mas vai fazer algo novo. Porque Ele faz tudo novo. Deus, Ele pegou um drogado. Deus, Ele pegou um homem que servia ao diabo, e hoje Deus está usando para compartilhar aquilo que Ele está fazendo. Hoje Deus está usando para compartilhar aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. A cada dia algo novo no Senhor. A cada dia é o Senhor falando: Léo, tu está errado. Tudo bem, Senhor, eu entendo. É no tempo de oração o Senhor fala: Léo, tu está sendo muito duro com a tua filha, com as tuas palavras. Seja mais amoroso, Léo. E essas são as melhores orações desse dia, quando o Senhor constrange, quando o Senhor fala: tu está errado. Porque eu sei que isso me aproxima mais perto dEle. Porque eu sei que isso revela cada vez mais o nome do Pai. A nossa vida não é nossa, é dEle. Nós somos os ramos que foram enxertados na videira verdadeira. Nós não merecíamos, mas nós somos os ramos que foram enxertados na videira verdadeira. Porque se a raiz é santa, os ramos são santos. Se a raiz é santa, os ramos são santos. Porque é Cristo que dá a vida, porque é Cristo que santifica, porque é Cristo que purifica. Não somos nós que santificamos a raiz, mas é a raiz que nos santifica. E cada vez mais perto de Jesus, é cada vez mais que o nosso coração ele é revelado. Cada vez mais perto de Jesus, os nossos pensamentos são revelados. Cada vez mais perto de Jesus, os nossos olhos são abertos. Sabe, o Senhor tem feito um convite para a gente nesses últimos tempos. Se você deixar para trás o seu refúgio terreno, a sua caverna, e fazer do Senhor o seu verdadeiro refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. 1000 podem cair à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir. O Senhor tem feito o convite para você voltar a esse lugar de refúgio. O Senhor tem feito o convite para você voltar a esse lugar de descanso. E é interessante quando a gente continua esse salmo a partir do versículo 14. Eu peguei na versão NBV que diz assim: assim diz o Senhor a seu respeito: Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, e por isso eu o colocarei no lugar alto e seguro. Ele entregou o teu coração por inteiro ao Senhor. Ele não entregou uma parte, Ele entregou tudo. E o Senhor diz: por isso, por Ele ter entregue, por Ele ter me amado, eu o salvarei. E agora Ele me conhece.
Ele me conhece pessoalmente porque Ele se entregou, e por isso eu o colocarei no lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldade, eu estarei ao lado dele. Resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação. É uma noite da gente quebrar a idolatria do nosso coração, para que a gente possa viver essa promessa do Senhor. Porque em todo tempo o Senhor tem nos convidado a entrar nesse lugar de habitação nele. Vamos colocar de pé para a gente orar. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és e em teus braços é meu. Em teus braços é, em teus braços é, em teus braços é, e eu preferido. E se eu passar, e se eu passar, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é o meu, em teus braços é, em teus braços é meu lugar preferido, e em teus braços é. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui, nossa vida um caos, sabe? E talvez ninguém esteja sabendo aqui, mas o Senhor, Ele sabe. O Espírito Santo, Ele sabe. Eu não sei como você chegou com o teu coração aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou com a tua alma, com as tuas emoções aqui nessa noite. Talvez nessa noite você esteja como Elias, que por alguma situação você acabou entrando nessa caverna. Porque a palavra diz assim: ali entrou numa caverna e passou uma noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Talvez você está aqui nessa noite
sofreu algo na tua vida, passou por alguma situação que te fez entrar nessa caverna. Por medo você entrou, por traumas você entrou, por dificuldades você acabou entrando nessa caverna e não confiou na palavra do Senhor. Mas o Senhor tem feito uma pergunta para você essa noite: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? Porque eu não te mandei entrar nesse lugar. O que você está fazendo aqui? Essa pergunta do Senhor é uma pergunta para que você entenda o lugar que você está. Essa pergunta do Senhor é para que você entenda onde você foi parar. Porque Deus sabe, Deus conhece o teu medo, Deus conhece o teu trauma, mas Ele quer que você entenda o que você está fazendo aqui, Elias. Por que você entrou nessa caverna? E o Senhor continua falando, e o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. O Senhor está falando para você nessa noite: saia desse lugar e fique no monte, na presença do Senhor. O Senhor quer te tirar desse lugar da caverna e te colocar no monte, na presença dEle. O Senhor está te mostrando que Ele pode fazer o vento forte, que Ele pode trazer o terremoto, que Ele pode fazer o fogo, mas numa brisa suave. Ali Ele estava, numa brisa suave igual esta noite. O Senhor vai tocar nos corações e vai libertar aqueles que estão presos na caverna, porque o Senhor está falando: sai, Elias, e fique no monte, na presença do Senhor. E se por acaso, mesmo depois disso tudo, você, na tua vida, você acabou voltando para a caverna, o Senhor, Ele continua falando. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Só que agora na segunda pergunta é diferente: Elias, o que você está fazendo aqui? O Senhor não manda ele sair, porque o Senhor já se mostrou a ele, porque o Senhor já mostrou um pouco daquilo que ele é capaz, porque o Senhor já mostrou a sua presença. Mas o Senhor continua falando. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jezeu. A segunda pergunta não é mais: saia e fique no monte. Agora a direção do Senhor é: volte pelo caminho que você veio. Pegue as tuas dores e deixe no altar do Senhor. Pegue teu coração ferido e deixe aos pés de Jesus. Pegue os seus traumas e coloque no altar do Senhor, na presença de Deus.
Volte o seu caminho por onde você veio. Entre no lugar secreto, entregue o teu coração para Ele, entregue a tua vida para Ele, porque Ele entregou o seu coração por inteiro, e por isso eu o protegerei. E agora que Ele me conhece, eu vou levá-lo a lugares altos e seguros, porque Ele me conhece, porque Ele se entregou para mim. Eliseu, não somente volte pelo caminho, mas unja Hazael como rei. Volte a fazer aquilo que eu te entreguei. Volte a exercer o teu ministério, Eliseu. Não largue, porque foi eu que te dei. Não pare na caverna, não pare nos seus medos, não pare nas suas dificuldades, mas entregue tudo aos pés de Jesus. Eliseu, volte e unja Hazael como rei. Volte a exercer o teu ministério. Ministérios que estão mortos nesses lugares voltem a ter vida. Talentos que foram enterrados voltem a brotar novamente, multipliquem. Volte pelo caminho que você veio e volte a desenvolver aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Entre no lugar da habitação do Senhor, descanse nele, porque o ambiente pode ser de guerra, mas o Senhor continua te protegendo, o Senhor continua te guardando. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Muitas vezes, Senhor, entramos nas cavernas, Senhor, por medo. Muitas vezes deixamos o lugar seguro, Senhor, porque as coisas desse mundo, Senhor, nos travou, porque a enfermidade nos parou, porque o ambiente hostil não parou, Senhor, porque as nossas mazelas têm nos parado, Senhor. Mas eu oro por libertação nessa noite, Senhor. Eu oro por quebra de idolatria, Senhor, numa segurança falsa, Senhor. Eu oro para que Teus filhos voltem a habitar no abrigo do Altíssimo. Eu oro para que, Pai, nós possamos aprender a descansar no lugar da habitação, Senhor. Eu oro para que Teus filhos venham desenterrar aquilo que foi enterrado, Senhor. Eu oro por vida nessa noite, Senhor. Eu oro por olhos sendo abertos nestes lugares, Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toque nos corações nessa noite e que haja uma transformação verdadeira, Deus. Sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor, Ele continua dizendo em 1 Reis: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe, Baal, ele era considerado o Deus da chuva, da fertilidade e colheitas entre os povos cananeus. Baal, ele estava oferecendo uma falsa segurança. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para voltar nesse lugar seguro. Nesse lugar onde tudo pode parecer que está desmoronando, mas a mão de Deus continua nos segurando. Amém? Vamos entrar aqui agora, continuar a nossa adoração. Momento de oferta, momento de dízimo. Eu creio que o Senhor, Ele tem nos chamado a cada dia para habitar nesse lugar. E eu creio que à medida que o nosso coração se entrega para Ele, os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas se tornam apenas uma extensão da nossa adoração para Ele. Não é um peso, não é uma obrigação,
mas é um ato de amor e um ato de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito.